Salve, salve galera, tamo junto mais uma vez agora para falar sobre imposto de renda em fundo de investimentos. IR em fundo de investimentos. Bom, primeiro que é certo que vai cair na tua prova. Certo. Pode pegar esse vídeo agora. Se não cair imposto de renda em fundo de investimento na tua prova, tu me cobra que eu te pago um almoço. Compromisso. Vai cair imposto de renda de fundo na tua prova, certo. Ponto 1. Ok. Ponto 2. Primeira coisa que é o seguinte, quem recolhe o IR? Quem recolhe o IR em fundos é o administrador. Se cair essa questão, tu é proibido de errar. Responsável por recolhimento de imposto de renda em fundo de ações. Responsável por recolhimento em fundo renda fixa. Falou a palavra fundo e tributação, toda tributação em fundos que recolhe é o administrador. Tu é obrigado a saber isso, isso é muito fácil. Por que é fácil? É só tu ver o seguinte, cara, presta atenção. Por que eu pago imposto? Porque eu sou obrigado. Obrigado por quem? Pelo governo através de uma lei. Então, imposto é lei. E perante a lei, quem é que responde pelo fundo? É o administrador, que é o responsável legal do fundo. Perante a lei, o responsável legal de lei, quem responde é o administrador. Então é esse cara que vai recolher toda a tributação. Porque eu só pago imposto porque a lei manda. Fechou? Então, imposto de renda ou IOF, quem recolhe? Administrador. Feito. Dito isso, a base para a gente começar a conversar é a tabela do imposto de renda. Então, a tabela do imposto de renda, a tabela do imposto de renda é a mesma da renda fixa lá. Tu tem que saber isso aqui de cor. Se eu ficar até 180 dias, até 6 meses, eu pago 22,5%. Se eu ficar de 181 dias até 360 dias, eu pago 20%. Se eu ficar 361 dias até 720 dias, eu pago 17,5%. Se eu ficar mais que 720 dias, ou seja, mais que 2 anos, eu já vou pagar 15% de imposto de renda. Cara, isso aqui tem que saber de cor. Quem não sabe de cor, pega lá, faz uma tabelinha com isso aqui, tira lá a foto de casamento, que tem tu e o marido lá que tá no quarto, bota, até eu passar na tua prova, bota esses troços na frente. O cara vai entender, é o teu momento de estudar. Aqui é muito fácil, só fazer vezes 2, ó. 180 vezes 2, 360, vezes 2, 720, assim tu decora tudo em mais que 2 anos. E aqui ele cai de 2,5 em 2,5. Ok, então essa aqui é a base, vai ser a base para a gente conversar. Dito isso, para imposto de renda, o fundo só tem 3 classes. Sabe aquelas classes todas lá de composição de carteira dos fundos de investimento? Renda fixa, cambial, multimercado, dívida externa, etc. Todas aquelas ações, sei lá, todas aquelas classificações não é o que interessa aqui para fins tributários. Para fins tributários, só tem 3 classes de fundos. São eles. Número 1 aqui, tá errado, tá muito para a esquerda isso aqui, vamos tirar. O número 1 aqui é o fundo de curto prazo, ok? O número 2 é o fundo de longo prazo, ok? E o número 3 é o fundo de ações, ok? Começamos pelo mais fácil. O fundo de ações, como é que se caracteriza para ser fundo de ações? Detalhe que esse cara tem a ver com prazo e esse cara tem a ver com prazo. Esse cara não tem a ver com prazo. Tem a ver com o que então? Ele tem que comprar no mínimo 67% em ações. Já é um fundo de ações. Ações ou ADR, BDR, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações, ou seja, ativos de renda variável. Aqui, olha que simples. Fato gerador do imposto de renda. Ou seja, qual é o fato que gera imposto de renda aqui? Só tem um, e é o resgate. Ou seja, se eu não, enquanto não houver resgate no fundo de ações, eu não pago imposto de renda. Se eu entrei no fundo de ações hoje e fiquei 90 anos, só vou pagar imposto de renda no 90º ano, quando houver o resgate. Enquanto não tem resgate, não tem imposto de renda em fundo de ações. E a alíquota única
alíquota única de 15%. Então, fundo de ações vai sempre pagar 15% sobre a minha rentabilidade. Lembra que imposto de renda só incide, aqui em fundos, só incide sobre a rentabilidade, ok? Só sobre a rentabilidade. Cuidado, todo o mercado de investimentos é assim, com exceção do PGBL lá da Previdência, que incide sobre o total, é a única exceção. O resto tudo é sobre a rentabilidade que incide imposto de renda. Ok. Dito isso, temos aqui o mais fácil. Quando é que gera imposto de renda? Só no resgate. Se eu não resgatar, não tem imposto de renda. Ok. Esses dois caras aqui, curto prazo e longo prazo, precisa entender uma coisinha que é o seguinte, tu coloca dinheiro dentro de um saco de dinheiro chamado fundo de investimento. O fundo vai no mercado e compra ativos. Compra um ativo A, um ativo B, um ativo C, um ativo D, vários ativos. Vamos supor que o ativo A tem prazo de 180 dias. O B tem prazo de vencimento, ok? O B tem prazo de 90 dias, o C tem prazo de 190 dias e o D tem prazo de 30 dias, é mais curtinho. Se eu pegar e fazer uma média dos prazos, eu tenho a média do prazo da carteira. Ou seja, cada um tem a sua idade. Se eu tirar a média, ou seja, pegar todos, dividir pelo número de ativos que eu... somar todas as idades, dividir pelo número de ativos que eu tenho, claro, ponderando pelo peso de cada um, né, de cada um com o seu valor, mas eu vou chegar no prazo médio da carteira. Então, isso aqui se chama prazo médio da carteira. Quanto, em média, esses caras aqui têm de prazo. Ok. Então, vários ativos, tira a média. Fácil. Quando o prazo médio da carteira for inferior a 365 dias, ele é um fundo de curto prazo. Ó, para 365 ano, prazo médio inferior a 365, curto prazo, até um ano. Quando o prazo médio for superior a 365 dias, ele é um fundo de longo prazo. Ok. Aí para esses caras aqui, ações é muito fácil. Fato gerador do imposto de renda, resgate. Aqui eu vou ter dois fatos geradores. Então, fato gerador do imposto de renda e fato gerador do imposto de renda. Eu tenho dois fatos geradores. Um é o próprio resgate. Um é o próprio resgate, igual aquele lá. Só que aqui tem uma questão que é importante. Nesses dois caras aqui, independente do tempo que eu for ficar, eu vou semestralmente antecipar o meu imposto devido. Calma, o que é isso, Lucas? Pelo amor de Deus, calma. Sempre, nesses caras aqui, em maio e novembro, eu tenho que pagar imposto de renda. Lucas, mas eu não quero resgatar. Não interessa. Fundo de investimento é obrigado em maio e novembro antecipar o imposto devido. Mas eu não vou resgatar. Acabei de falar, não interessa. Eu tenho dois fatos geradores de imposto de renda. Um é o resgate e o dois é essa antecipação que a tua prova chama ela de come-cotas. Come-cotas. Olha como eu te falei. Olha como é mais fácil o fundo de ações. Não tem come-cotas. Só vai ter come-cotas no fundo longo prazo e curto prazo. O que é o come-cotas? Uma antecipação do imposto devido. Sempre acontece quando o come-cotas? O come-cotas acontece em maio e em novembro. Acontece quando o come-cotas? Em maio e em novembro. Maio e novembro. Olha como é fácil lembrar quais são os meses. Imposto. É bom ou ruim de pagar imposto? Porra, é ruim, ninguém quer pagar. Então é só tu lembrar do mês dos finados, mês da morte, que é ruim. Então tá aqui, ó, morte. Então aqui, mês da morte, ok? E mês do casamento. Morte e casamento, duas coisas ruins. Então, morte e casamento são os 2 meses, que maio é mês das noivas, seu insensível, se tu não sabe. Então, casamento é notícia ruim, morte é notícia ruim também. Ou seja, 2 meses ruins eu tenho que pagar imposto. Então, em maio e em novembro, eu tenho que antecipar o imposto devido.
Legal. Esse come cotas acontece numa alíquota. Qual a alíquota do come cotas? Se for longo prazo, a alíquota é de 15%. Detalhe que é o seguinte, não estou falando que tu vai pagar 15% no resgate. No resgate tu vai ver o prazo que tu ficou. Mas em maio e em novembro tu antecipa 15% de imposto de renda. Sobre o teu ganho somente. Lembra que imposto de renda é sobre a rentabilidade. No curto prazo, a alíquota do come cotas é de 20%. Então, qual é a alíquota do come cotas no fundo longo prazo? 15%. Qual a alíquota de come cotas no fundo curto prazo? 20%. Ok? Curto, 20%. Longo, 15%. Então, fato gerador do imposto de renda. O resgate e também o come cotas. Mesmo que tu não queira resgatar, em maio e novembro vai pagar imposto de renda. Nos fundos que não é ações. Lembra que ações não tem come cotas. Importante também que, olha só, o come cotas come as cotas. Ou seja, o que eu enxergo em maio e novembro é uma redução no número de cotas. Ou seja, ele reduz o número de cotas. Como assim, Lucas? Assim, ó. Primeira coisa que eu vou te desenhar aqui. Eu não copiei aqui, Lucas. Cara, dá um voltar no vídeo e tu copia rapidão. Olha só. Primeira coisa que eu te falei é o seguinte. Apliquei no fundo aqui. Aplicação no fundo de longo prazo. Ok? Em janeiro. Apliquei. Ok? Rodou. O que acontece em maio? Come cotas. Ninguém te perguntou se tu vai sair ou não. Em maio, se é um longo prazo, tu vai pagar uma antecipação de imposto. Longo prazo é quanto come cotas? 15. Então, já pago 15% de imposto de renda. Independente de quanto tempo eu vou ficar no fundo. Aí depois, lá em aqui, então, janeiro, aqui em julho, eu peço o resgate. Aí sim, agora vamos ver qual é o prazo que tu ficou, quanto é que tem que pagar mais de imposto, mas 15% desse pedaço aqui, ó, eu já antecipei. Pegou a ideia? Então, em maio e novembro vai ter sempre come cotas, se eu ficasse até novembro teria outro come cotas, e vou semestralmente antecipando o dinheiro do imposto de renda para o governo. Vou antecipando lá. Ok. Aí, vamos supor que chegou lá, eu tenho aqui 100 cotas, ok? 100 cotas, e cada cota vale R$10. R$10 cada cota. Aí chegou lá em maio. Maio tem o quê? Come cotas, que é a antecipação do imposto de renda. Aí fala assim, Lucas, tu tem que pagar de imposto de renda R$10 de imposto de renda. O que vai acontecer? Ele não vai diminuir o valor da cota. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai pegar, vai tirar, ó, come cotas, come as cotas. O que vai acontecer? De 100 cotas eu vou passar a ter 99 cotas. Valendo exatamente os mesmos R$10. Por isso o nome, ó, come cotas, come as cotas. Ele reduz o número de cotas. Eu vou continuar com a cota valendo o mesmo valor, para não afetar a minha rentabilidade, ok? Mas eu perco o número de cotas. Tanto é que sempre que tu vai ver no extrato do teu cliente lá do banco, se tu já trabalha em banco, tu pode olhar, ele nunca vai ter número redondo de cotas, assim. Ele tem sempre assim, ó 100,0125 cotas. Porque o come cotas nunca vai ser R$10 assim, né? Então ele tira sempre um pedacinho da cota. Vai ter sempre o número de cotas quebrados, tá? Então, come cotas, come as cotas, reduz o número de cotas. Reduz o número de cotas e não o valor da cota. O valor da cota continua igual. Então, maio e novembro, a alíquota é de 15% para o longo prazo e 20% para o curto prazo. Então, 20% para o curto, 15% para o longo. Ações não tem come cotas, só vai ter os fundos de longo prazo e curto prazo, ok? Então, todos os outros que não são ações têm come cotas. Em maio e novembro, os 2 meses negativos. Lembra que fundo de ações é alíquota única de 15% e não tem come cotas, ok? Esse é o teu imposto de renda no fundo de investimento. Lembrando que recolhe administrador. Tem uma questão na tua prova nesse quadro, 1 ou 2, eu aposto contigo certamente, ok? Então vai lá, dá uma descansadinha, toma um refri, toma água, te espero daqui a pouquinho. Tchau!